Poemas completos de Alberto Caeiro. Este é o poema de número 7, não, desculpe, de número 8, que começa num meio-dia no fim de primavera. Um alerta antes de ler o poema: eu acho que este poema é muitas vezes mal interpretado. Ele parece um poema sacrílego, né? Mas na verdade é mais complexo do que isso, né? Então eu aconselho você fortemente a... Lembre-se, a dinâmica dos poemas aqui é: eu leio, aí a gente faz uma próxima leitura comentando cada uma das partes do poema e depois eu leio novamente. Então eu aconselho você a ficar para a explicação, porque é um poema, talvez um dos poemas mais lindos de todos os tempos. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, venho pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu tudo era falso, tudo era em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem, de subir para a cruz e estar sempre a morrer, com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça. E até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera de mãe, e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça? Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa do milagre e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que o apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes a saia. A mim, ensinou-me a tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e nada mais, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa.
Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural, ele é o divino que sorri e que brinca. E é por isso que eu sei com toda a certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta, sempre. E que o meu íntimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo o que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, e dos comércios e dos navios, que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite, brinca com os meus sonhos, vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam?